Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Continua aí na lida pelo Brasil? Exato, agora caminho de Campinas. Ah, caminho de Campinas. Está mais perto então, né? Um pouquinho mais perto. Olha, Clemente, a gente teve aqui a divulgação da pesquisa anual de serviços, né? Que foi aí divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrando que 23.118 empresas do setor de serviços não financeiros fecharam as portas no ano de 2017. Ao todo, mais de 43 mil empregos foram perdidos no país. Que leitura que a gente pode fazer desses dados, Clemente? Bom, primeiro, Glauco, como você destacou, são os dados que o IBGE acaba de divulgar da pesquisa regular que ele faz sobre os vários setores da economia, esse enfocando o setor de serviços, e os dados são para o ano de 2017, portanto estamos falando de 2 anos atrás, não é o resultado deste momento, e ele mostra que em 2017, no meio da grave crise econômica que o país vivia, os impactos sobre a dinâmica econômica e da dinâmica econômica sobre os setores revela uma tendência de redução observada na indústria, no comércio, também nos serviços, do número de empresas. Portanto, as empresas no meio da recessão fecharam as atividades, o fechamento das atividades repercute na quantidade de postos de trabalho e também repercute muitas vezes nos salários médios, porque as empresas fazem rotatividade e reduzem os salários dos trabalhadores. Os resultados para 2017 mostram que 12,3 milhões de trabalhadores estavam ocupados no setor de serviço, 1,3 milhões de empresas existiam no setor em 2017, resultados inferiores a 2016, portanto, uma queda de 1,7% no número de empresas, uma queda de 0,3% no número de pessoas ocupadas no setor de serviços. Em grande medida, essas atividades foram encerradas porque essas empresas que prestam serviços a outras empresas vinham sofrendo a desmobilização de atividades de empresas, por exemplo, na indústria. O impacto sobre a indústria foi bastante severo. Muitas empresas no setor industrial reduziram atividades ou mesmo fecharam ou paralisaram suas atividades e deixam de contratar empresas que prestam serviços à atividade industrial. Mas também há empresas e há atividades no setor de serviço, o trabalhador autônomo que presta serviço, por exemplo, de eletricista, manutenção, pedreiro, ou seja, várias atividades que prestam serviços às famílias, também sofreram impacto, e porque as famílias, uma vez tendo pessoas desempregadas, tendo queda na receita ou na renda da família, reduz gastos. Um dos gastos é reduzir os serviços que ela contrata, deixando de fazer uma reforma ou deixando de ter algum serviço que ela tem como regular ou esporádico, deixando de realizar esse tipo de demanda de serviço. Isso tudo impacta nesse segmento e também houve, a pesquisa também revela, uma queda na demanda de serviços oriundos das famílias. Quase 13% das atividades de serviços são serviços prestados às famílias, e se o desemprego, a rocha salarial reduz a capacidade das famílias de contratar serviços, também tem um impacto nessa atividade. O resultado mostra, mais uma vez, quais são as dramáticas consequências da crise econômica para a dinâmica das empresas, para a dinâmica do emprego, para a dinâmica dos salários, tudo isso sendo restrito, sendo arrochado, empresas fechando, sinais que na verdade revelam o drama que a economia brasileira sofre, vive, e como comentou recentemente o Paulo aí na entrevista para a rádio,
a política econômica em vigente não dá condições do país ter uma perspectiva de retomada do crescimento econômico com geração de emprego e salários, o que provavelmente continuará afetando a própria dinâmica, especialmente do setor de serviços. E esse efeito cascata, né, Clemente, que você mencionou, quer dizer, as pessoas deixam de contratar serviços e aí você tem aí o fechamento de empresas, você tem as demissões e ainda tem aquele outro efeito que a gente sempre comenta aqui, né, Clemente, que é o fato dessas pessoas serem reabsorvidas no mercado de trabalho, às vezes do ponto de vista informal, né, pessoas virando os tais dos empreendedores, entre aspas, que a gente sempre coloca, né, porque na verdade a pessoa é forçada àquela condição, ou então em condições muito piores as do trabalho anterior. Exato, você tem a dinâmica que é, vamos chamar, complementar do ponto de vista da sua perversidade, porque além de uma empresa deixar de ter sua atividade, deixar de ter os postos de trabalho, as pessoas desempregadas muitas vezes vão ser ocupadas em postos com menor renda, com menor salário, com condições de trabalho mais precárias, e tudo isso deprime ainda mais o que se chama da demanda agregada da economia, no caso do poder de consumo das famílias. Se as famílias têm, na sua totalidade, menos pessoas ocupadas ou pessoas ocupadas ganhando menos, o volume total dos salários diminui na economia, portanto, menor poder de consumo, menor demanda para as empresas, elas produzem menos, produzindo menos, limitem mais pessoas, e nós temos um circuito perverso, né, onde a crise gera mais crise, mais desemprego, mais crise, e nós continuamos ladeira abaixo, que é o que a economia brasileira vem vivendo esses últimos anos, ladeira abaixo, sempre dizendo que mais uma medida será salvadora, já foi a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, sempre que as reformas são feitas, logo em seguida, o governante de plantão vem dizer, não era bem isso, essa reforma era necessária, mas era necessária uma outra, e nós continuamos ladeira abaixo, entregando o país para o setor financeiro, para os ricos, para os rentistas, e perdendo capacidade produtiva, que é o que nós temos feito com a nossa indústria, com o setor de serviços, com os empregos e com o conhecimento dos trabalhadores que está sendo desperdiçado e o país perdendo perspectiva do seu desenvolvimento. Parece que o Brasil vive uma sequência de chantagens, né, Clemente? Primeiro, a lei da terceirização vai gerar emprego, a reforma trabalhista vai gerar emprego, a MP da liberdade econômica vai gerar emprego, a reforma da Previdência vai gerar emprego. E a gente sabe que está, né, a situação do jeito que está hoje. Quer dizer, são promessas aí que não se concretizam. Vamos olhar para os nossos vizinhos aqui, Argentina, né? O governante deles, que é tão elogiado pelo nosso presidente como um símbolo do que eles estão pensando, acabou de declarar moratória, ou seja, faz um governo, deve ter eleição e não conseguiram governar e vão entregar o país quebrado depois de ter feito tudo o que fizeram no país. Nossa chance não é pequena de também entregar o país quebrado daqui a 4 anos, com uma dificuldade enorme de se recuperar, que é o que sofrerão os argentinos nesse momento, porque o que eles estão fazendo com o país é uma destruição da sua capacidade econômica, uma perversidade social, e é isso que a gente está vendo aqui no Brasil também. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.